Olá, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Antes, vamos fazer uma oração. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para nós entendermos, Pai, o que vamos ler. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Então, o texto do ano bíblico temático de hoje está em João capítulo 14, versículo 12 ao 31. Ele vem com o tema Quem sou eu? Né? É o tema da semana 1. Os 7 textos vêm com esse mesmo tema. Como é um pouco longa a passagem, eu não vou deixar para explanar somente no final. Eu vou lendo e fazendo uma breve explanação. Vamos começar aqui no versículo 12. Então, é um discurso, o texto todo é um discurso de Jesus, né, para os seus discípulos, já como preparação para a sua subida ao céu, né? A sua despedida ali, orientações finais. Depois da sua ressurreição, ele ainda falou esteve com os discípulos ainda uns 40 dias, né? Mas esse texto aqui também é muito importante, né? Antes da sua morte, no qual ele deixa aqui promessas e conselhos. Vamos ver aqui. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as coisas que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, Jesus estava indo para junto do Pai, e nós ficaríamos aqui, os cristãos, os discípulos dele, né? Ficaríamos aqui na terra, sendo seus representantes. Então, as mesmas coisas que ele fez, nós também temos o poder de fazer, por meio da fé e do Espírito Santo que habita em nós. Versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui está dizendo que um dos requisitos, né, para a nossa oração ser atendida é pedirmos em nome de Jesus. A gente vai ver outros textos na Bíblia que falam de outros requisitos, né? Então, resumindo, em pedir em meu nome é conforme também a minha vontade, algo que eu possa aprovar, né? Então, porque ele vai rogar ao Pai e será concedido. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso aqui já é a nossa resposta de fé, né? A Deus, né? É nossa demonstração de amor a Deus e a Cristo, né? Guardar os seus mandamentos, ser obediente a Ele, né? 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo, é um outro Consolador. Essa palavra Consolador tem um significado amplo, né? Paracletos, advogado, intercessor, são vários significados, né? Toda a função que Jesus exercia aqui, né? E aí Jesus enviaria o Espírito Santo para continuar tudo que ele fazia aqui com os discípulos, né? Ele continuaria fazendo não somente com aqueles discípulos, mas com todos os cristãos, né? Então o Espírito Santo hoje está executando esse ministério, né? Continuando o trabalho de Cristo aqui na Terra. E aqui fala que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê, não conhece, né? Nós cristãos, pelo contrário, conhecemos, né? E agora fala que ele habita convosco e estará em vós, ou seja, quando Cristo subisse ao céu e enviaria o Espírito Santo passaria a habitar dentro do seu povo, né? E agora cada um de nós hoje temos esse privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nosso corpo, né, é templo do Espírito Santo. Por que templo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, né? Então, onde habita um Deus, o lugar de habitação de um Deus é chamado de templo, né? Nós somos templo dessa divindade, né? Desse Deus maravilhoso na pessoa do Espírito Santo. Versículo 18 em diante. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esse voltar, né,
não é somente a segunda vinda dele, mas no sentido simbólico através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz a presença de Cristo para o nosso coração. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, o mundo não vê Cristo hoje, mas nós, pela fé, o vemos em cada oração, em cada estudo da Bíblia, em cada culto, por meio da presença do Espírito Santo em nós continuamos em contato com Cristo. Versículo 20, assim aqui fala, porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui mostrando que Cristo é a nossa vida, né? E versículo 20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então aqui fala da certeza, da segurança de estar em Cristo. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, nós sentimos essa segurança de que, mesmo não sendo perfeitos, nós sentimos o amor de Deus por nós, sentimos Deus guiando a nossa vida e vamos ter essa certeza que Ele está em nós e nós estamos nele. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Repetindo o que ele tinha falado no versículo 15, né? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse amor aqui é um amor mais que especial, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, né? João 3,16. Mas esse amor aqui que fala que o Pai o amará e eu também amarei, é um amor mais que especial. É um amor que um pai tem por um filho obediente, né? Ele ama o filho obediente e ama o filho desobediente, mas aquele filho obediente, ele tem um carinho especial porque é um filho que não dá trabalho, né? A ele, é um filho que o agrada, né? Então, é muito bom uma família, né? Onde os filhos são todos obedientes, né? Que tem um bom convívio com o pai. Os pais ficam felizes, né? Com esse filho. Não é que ele não ame também aquele que é desobediente, mas aquele que lhe traz alegria, né? E existe ali um amor, um carinho especial, sim. E assim também, esse amor, essa promessa que Jesus deixou, né? Quando nós guardamos o mandamento dele, quando nós o obedecemos, nós temos essa comunhão especial com Deus, né? E ele demonstra por nós um carinho mais que especial, né? Versículo 22. Tá? Aqui também fala sobre que Jesus fala que eu me manifestarei a ele, ou seja, nós teremos, né, uma visão espiritual mais aguçada, nós vemos Deus em tudo, né? Em todas as circunstâncias da vida, nós vamos sentir a presença de Deus, né? É nesse sentido que Jesus se manifesta a nós, né? No nosso dia a dia. Versículo 22 em diante. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Então, aqui está explicando mais detalhadamente, né, o que é essa manifestação de Jesus, né? É através do Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, o Espírito Santo lhe traz a habitação do próprio Deus Pai e de Jesus Cristo em nosso coração, né? Veja como o Espírito Santo é importante na nossa vida, né? Então, o mundo não vai ver a Cristo como nós vemos, né? O mundo não vai conhecer a Cristo como nós conhecemos. Somente aqueles que têm o Espírito Santo, que recebem essa promessa, né, em sua vida, né? E aqui fala que se nós o amarmos e guardarmos a sua palavra, nós o obedecermos, então teremos a habitação do Deus triuno em nosso coração. Versículo 24 em diante. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aqui já foi explicado, né? Quem ama, obedece, e quem não ama, não obedece, né? E naquele tempo, né, as pessoas tinham mais fé no Pai, né? Jesus Cristo ainda estava
conquistando a fé das pessoas. Então, por isso que ele dizia, olha, foi o Pai que me enviou, que me deu essas palavras. Então, acredite, né? Porque não vem de mim mesmo, vem do Pai. Versículo 25 em diante. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, esse é o papel do Espírito Santo em nossa vida, nos ensinar tudo, nos fazer lembrar toda a mensagem de Cristo. Então, quando a gente estuda a Bíblia e não consegue entender, quem é a pessoa que vai nos dar entendimento, vai abrir nossos olhos para vermos a verdade de Deus? O Espírito Santo. Esse é o papel dele. Versículo 27 em diante. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, Jesus deixou a paz para a sua igreja, para o seu povo. Não da mesma forma que o mundo dá. A paz do mundo ela tem que ser negociada com o pecado, né? Tem que ser negociada com o erro. E a paz de Cristo é uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que, mesmo o mundo estando em guerra contra você, você consegue estar em paz. Veja como a paz de Cristo é tão poderosa, tão plena. No meio da tempestade, os discípulos desesperados, com medo de morrer, Jesus, dentro do barco, dormia. Quem consegue dormir dentro de um barco pequeno, ali no meio de um mar agitado, né? Jesus conseguia fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que o Pai cuidava dele o tempo todo. Ele podia dormir tranquilo. Então, essa é a paz que Cristo oferece a cada um de nós. Versículo 28 em diante. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Então aqui vou e volto para junto de vós. É aquela situação que eu expliquei já, né? O Espírito Santo, né? Ele voltaria, né? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo traz a presença de Cristo para nós, para a nossa vida. Amém? Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Estava falando de Satanás, né? Satanás, por meio da tentação de Adão e Eva, né? Ali fazendo eles caírem, Satanás usurpou o governo desse mundo. Agora esse mundo, a Bíblia diz, né? 1 João diz, o mundo jaz no maligno. Então o príncipe deste mundo é Satanás. Ele nada, quem é que não tem nada em Cristo? É Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Então Jesus estava ali já no Getsêmani conversando com seus discípulos e já estava se aproximando Judas Iscariote com a turba que ia vir o prender. E todos eles estavam sendo liderados por quem? Por Satanás, né? Por isso que ele disse isso. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então, tudo que Jesus fez foi ordenado pelo Pai, né? Mas ele também fez da sua própria vontade, né? Ele tinha o direito de dizer não, né? Foi uma escolha sua também. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma harmonia perfeita. E Jesus sempre glorificava o Pai, sempre exaltava o Pai, para demonstrar a todos, né? A submissão que o cristão deve ter em relação a Deus. Né? Assim como Jesus ele não se exaltava a si mesmo, mas exaltava o Pai, assim também nós não devemos exaltar a nós mesmos, mas exaltar a Cristo, né? A Deus, né? Ao nosso Deus triuno. Então essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa leitura. Que o Teu Santo Espírito habite em nós, que nós possamos entender cada dia a Tua palavra. Que o Senhor se manifeste em nossa vida, Pai, por meio do Teu Santo Espírito. Que nós não nos sintamos órfãos, mesmo que as pessoas não nos amem, mesmo que nós sejamos desprezados, mas que o Senhor seja nosso companheiro diário, possamos ter uma vida feliz,
sabendo que o Senhor sempre está conosco e que o Senhor nos ama e o Senhor está nos guardando e a paz que o Senhor nos dá é maior do que qualquer coisa. Muito obrigado por tudo, fica conosco, dá-nos um bom dia, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.